Hello, hello, eu sou Daniela Amorim. Sou Natasha Alpino e esse é o De Repente Pode. Verdade. E hoje... Não, peraí, antes do convidado a gente tem que pedir, gente. Se tá chegando aqui agora, se inscreve no canal, curte, compartilha, manda pras amigas, porque hoje o tema está, assim, interessantíssimo. Sensacional. Daniela já não me deixa falar, né? Hoje, então, é com ela aqui, ó. Eu nem dormi essa noite. Ela nem tava tensa, Eu também estou, porque tenho muito para aprender, eu vou aprender hoje com as duas. Vai ser maravilhoso. Mas então, primeiro também quero agradecer a Elaine, né? Com essa make maravilhosa. Falamos juntinhos, dá sorte, né? Dá sorte, a gravidez também, você sabe, né? Eu já tô, meu amor, não, então tá vindo daí, que aqui não vai vir mais. Então é isso, sem mais delongas. Então, botando em prática tudo que a gente tem estudado, né? Nosso isso poder aí. da mente, hoje a gente visualizou bastante. A nossa convidada. Isso aí. Então, hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial, é uma mulher, assim, que levanta outras mulheres em todos os sentidos, que a gente admira há muitos anos. Muito tempo. Que tá aí, que dá vida, né, nas redes sociais para que outras mulheres possam ser ajudadas, e isso é sensacional através do trabalho dela. Priscila Antunes. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria muito agradecer o convite, né? Na verdade, eu tô abrindo aí uma temporada de convites de podcasts e vocês foram as primeiras. Viu? Olha que legal, você tá vendo? A me convidarem. E eu fico muito honrada, assim, de ser isso que você falou, né? Dessa questão dessa admiração. Olha, eu vou trazer a doutora Pri. Não, foi então, eu nem dormi essa noite. Não, e é realmente, porque acho que quando a gente tá na rede social é um trabalho muito solitário ali, né? Você não tem noção da dimensão do outro lado da tela. E realmente, assim, não só... Eu acho que você tem uma grande noção pelos depoimentos e tal, mas eu acho que quando você escuta alguém falando, você pode ter mais certeza, né? De que seu trabalho impacta muito na vida das engraçado pessoas. que você, quando eu cheguei aqui, você falou assim, eu vi que você começou há muito tempo, né? 2012, 2013. Então, assim, essa questão da noção, é claro que a gente não tem muita noção da magnitude. Sim. Né, do impacto que a gente tem na transformação da vida do outro. Mas como eu já tenho, né, cursos há muitos anos e hoje uma comunidade gigante, imensa, aí eu consigo ter essa noção, porque na comunidade eu consigo ter mais contato, né? Sim. Com os integrantes, então eu consigo ter mais essa noção. Hoje você não atende mais consultório? Não atendo mais paciente novo. Só os que já os super antigos. Viu? Já era, ó. Agora, mas tem os cursos, né, que são maravilhosos. Não, ela te dá o caminho e transforma a sua vida. Ô, Pri, fala um pouquinho pra gente quem é a Priscila. Então, é engraçado, quando eu li essa pergunta, né, quem é Pri? As pessoas olham pra Priscila, né, como Priscila, a médica, a nutricionista, né, a que estudou a Ayurveda, que fala da Santa Delgarda, mas a Priscila é uma pessoa comum, é uma pessoa normal, né, que... Como a grande maioria dos brasileiros, não nasceu herdeira, né? Nasceu lá... A gente só nasceu linda, né? Herdeira não. Até para isso a gente faz aí os negócios. Para dar uma melhorada na autoimagem. Mas a Priscila é uma mulher, né? Que já foi uma menina, que nasceu lá no subúrbio do Rio de Janeiro, que, enfim, nunca tinha imaginado que ia chegar na posição social mesmo, dentro do meu trabalho, onde eu me encontro, né? Então... Eu estava até, inclusive, conversando hoje com a menina que me maquiou, que ela falou assim, eu estava fazendo nutrição, mas larguei a faculdade. Falei, engraçado, você falou isso, eu larguei em 2016, eu me formei em 2005. Eu sou da primeira turma da minha faculdade de nutrição. Então, era uma época que não tinha emprego. A nutricionista não conseguia trabalhar num consultório, não tinha consultório. Quando era, né, quando você conseguia uma coisa ou outra, você era sempre... A segunda opção, primeiro a pessoa passava pelo médico e depois a pessoa ia para a nutricionista se precisasse, né? Não tinha muito essa questão dessa mentalidade de saúde e autocuidado lá em 2005. Então, eu sou a Priscila Antunes, antes de ser a médica, a nutricionista que me conhecem no Instagram, né? Maravilhosa. E Pri, de onde veio, assim, essa paixão pela nutrição? Conta pra gente, um pouquinho pra gente como começou. Porque em 2005 que... Não tinha essas informações, não veio né? paixão de paixão nenhuma. Não veio. Veio de um negócio chamado, meu pai me obrigou a fazer faculdade. Tá. Aí você falou UNIT nutrição. Exatamente, foi assim, só para vocês entenderem um pouco o contexto. Eu entrei na faculdade de nutrição com 17 anos, ainda muito nova. Vocês já devem ter visto, eu já devo ter comentado isso em algum momento na rede social, que eu era dançarina de funk.
Essa parte, irmão, não, a cara dela. Essa daí também não sabia. Tá. Não, eu não consigo nem... Vamos lá. Compreender. Eu acompanhei algumas transições, mas dentro da nutrição já. Eu era dançarina de lamberóbica do bairro. A gente fazia diversos concursos dentro do bairro que eu morava, que eu sou de São Cristóvão. E aí, algumas pessoas, alguns olheiros existiam naquela época, né? Desse mundo do funk, só que não é esse mundo do funk que a gente observa hoje. Era mais funk melody, aquele funk mais antigo. Nessa época. E aí, eles me chamaram para fazer um teste, junto com a minha amiga também, que dançava comigo na época, para participar do programa Big Mix, do DJ Malboro. Eu passei no teste, virei dançarina do DJ Malboro. Nunca imaginar. Isso eu tinha 16 anos. Então, esse foi meu primeiro emprego, né? Dançarina de funk de lamberóbica. Antes disso, eu fazia já coisas para ganhar meu dinheirinho, como vender xerox no colégio. Já fazia algumas coisas assim. Já tinha essa mente mais empreendedora. E aí, chegou os 17, 18 anos, né, pré-vestibular, e meu pai falou, você não vai ser dançarina. Ele nem aprovava muito isso, né? Meu pai é chato ainda. Aí, você não vai ser dançarina, né? O que você vai fazer na vida? Eu falei, nada, eu vou trabalhar. Ele, você pode até trabalhar no emprego, né, CLT, mas você tem que fazer uma faculdade. Eu falei, não quero fazer faculdade. Aí, arrumei emprego no shopping, que era o que eu conseguiria na época. Fui trabalhar na C&A, fui caixa da C&A. Aí, nesse meio tempo, ele perturbando, eu falei, tá bom, vou fazer vestibular. Aí, fui lá, botei primeira opção, nutrição, segunda opção, fisioterapia e terceira opção, direito. Passei na primeira. Aí, fui pra nutrição. Fui da primeira turma de nutrição. Desde o início da faculdade, eu gostei, porque eu sempre gostei de saúde, né, dessa parte biológica. Então, tinha química, tinha coisas que eu gostava. Aí, eu fui indo. Fui indo, assim. Só foi. Só fui. Aí, no meio da faculdade, consegui estágio. Na época, era em cozinha, né? Não tinha emprego, não. Então, eu fui trabalhar em cozinha. Quando eu me formei como nutricionista, eu fiquei 3 anos trabalhando em cozinha. Então, eu era administradora da cozinha. Caramba! Fiquei 3 anos trabalhando com isso. Depois de 3 anos, eu olhando todo aquele panorama. Porque é fato, né? Quando nós vamos trabalhar, todos nós, a gente quer ganhar dinheiro. Claro. A gente quer produzir e quer ganhar. Sim, lógico. Né? E eu olhava, assim, para aquelas mulheres mais velhas que trabalhavam comigo. Eu nunca fui a chefe, né? Eu era sempre a segunda. Eu sempre olhava. Eu era da produção, né? Eu não era do administrativo. Aí eu sempre olhava para aquelas mulheres, assim, e via umas mulheres, sabe? Fadigadas, tristes, com aquela rotina pesada de trabalhar dentro da cozinha da administração. Eu sempre falei, não vou fazer isso a minha vida toda. Eu tô aqui porque eu preciso desse dinheiro agora. Ainda morava com meus pais, mas não vou fazer a vida inteira. Aí surgiu uma oportunidade, olha a mentalidade aí. Já tava ali. Uma amiga minha da faculdade, que eu já não tinha mais contato, já estava todo mundo formado, cada um no seu lugar, me mandou não tinha WhatsApp na época, mandou uma mensagem e falou, Pri, eu vou sair de um ambulatório que eu trabalho, que era um ambulatório da faculdade. Você quer entrar? A remuneração é muito baixa, eu ganho R$12 por paciente. Mas, se você quiser entrar, eu falei, Daisy o nome dela, eu lembro como se fosse isso. Eu falei, Daisy, é claro, agora. Eu quero entrar agora. Aí eu pedi demissão, saí e fui trabalhar. Ganhando R$12 por paciente. Era uma clínica popular, assim, era um volume até grande. Mas a remuneração era baixa. E foi ali que eu comecei a entrar na clínica, na nutrição clínica, pegando mesmo o basicão, e aí dali para frente eu fiz uma pós-graduação em nutrição clínica na UERJ, depois fiz em nutrição esportiva, e aí minha carreira mudou, fui pro consultório e passei no concurso do estado. Fui trabalhar no IED, que era o Instituto de Diabetes e Endocrinologia, que ainda existe. Tem até um hospital da UFRJ do lado. E aí, muito feliz, dentro do IED, voltou de novo aquela questão. Não, mas eu não quero ser igual essas pessoas que eu estou convivendo aqui, que são concursadas já há 30 anos, não saem do lugar. Eu entendo que existem temperamentos que são assim, e eu não estou dizendo que está errado, né? Sim. Tem pessoas que têm esse temperamento. Só quer chegar ali, fazer o dela, receber o dinheiro, não tem vontade de crescer. Estou muito bem aqui onde eu estou estagnada nessa posição, mas isso para mim me satisfaz, está tudo bem. Só que para mim isso não era o tudo bem. Eu queria sempre buscar mais, estudar mais, entender mais, fazer mais pelo outro. E aí, voltei lá para o pré-vestibular. Ainda tem uma história aí por trás de mestrado, que eu entrei e saí, e aí voltei para o pré-vestibular. E passei para medicina 1 ano e meio depois. Você fez pública? Não, fiz particular, mas eu consegui o FIES.
Não consegui o FIES 100%, consegui só 75%, eu pagava 25%. Ainda pago hoje FIES. Caramba! É. Que história de superação, né? Pois porque eu também não tinha dinheiro para fazer faculdade de medicina. A faculdade é muito cara. Hoje deve estar uns 15 mil reais. Na época era 4 mil reais. Na época era muito dinheiro. Muito dinheiro. As pessoas hoje olham para 10 mil reais e falam, não é nada. Tu não tem noção que era 4 mil reais. Naquela época. Uns 10 anos atrás. Então, o meu primeiro semestre eu não consegui o FIES. Aí a faculdade era 3 mil e pouquinho. Aí como é que fazia? Meu salário era 1.500. Aí eu pagava 1.000. Eu pagava 1.000, minha mãe 1.000, minha avó 1.000. Fechava os três da faculdade que eu precisava. E aí as pessoas me perguntam, Priscila, como que você fez faculdade de medicina trabalhando? Precisando. Um monte de gente faz, né? A necessidade faz o... Exato. Hoje eu ia pra faculdade, saía da faculdade e ia atender na academia. Maravilhoso. E em que momento chegou a internet, assim, na sua vida? Na faculdade já tinha... A internet chegou no pré-vestibular. O meu Instagram, eu fiz ele no pré-vestibular. Isso era 2010, eu acho. 12, sei lá. Já Nutri. Já Como Nutri, Nutri, né? Você fez um Instagram profissional de Nutri. Não fiz um Instagram profissional. Na época, o Instagram era pra ficar postando fotos de viagem. Parece que eu viajava muito, né? Mas era assim. Ali, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Guaba Grande. Fiz uma viagem pra Argentina. E upgrade lá. Aí ficava lá colocando umas fotinhas de viagem. Veio esse movimento de começar a falar de saúde, de comida saudável no Instagram. E eu já tava lá no Instagram. E aí eu fui na onda quando eu tava na faculdade mesmo, 2013, 2012, por aí. E aí onde vem a Santa e o Degar? Essa pergunta é boa. A Santa é recente. Ela é recente? É isso que eu ia te falar, porque na verdade eu sigo desde a época da low carb. Então acho que você tinha um nicho ali mais voltado para emagrecimento, performance, né? Como é que teve essa transição para Ayurveda? Da Santa. A Santa, a gente tá doida pra conhecer a Santa. Porque... a minha segunda pergunta aqui é, quem é a Daniele Santa? queria começar assim, Pri, maravilhosa, te amo, não sei o que. Quem é a Santa? Não, e eu ainda falei pra Natasha vindo, sabia que a Santa faz milagres? Ela tá chocadíssima. Bom, pra você ser santo na Igreja Católica, nós podemos ser santas sem ter o documento, tá? Qualquer um pode chegar à santidade. Mas para você ser santo, canonizado da igreja, tem que ter sido comprovado, se não me engano, 2 milagres. Pode ser em vida ou não em vida. Entendeu? E assim, quem faz o milagre não é o santo, é o Cristo por intercessão, por intermédio da pessoa que consegue chegar lá na mente do Criador, acessar isso e traduzir isso aqui para a nossa realidade. Perfeito. E quais foram os milagres dela? O primeiro milagre dela foi curar uma criança cega com as águas do rio Reno, que é um rio lá do lugar que ela morava, em Bingen, Rudolfsheim, na Alemanha. Esse foi o primeiro milagre, assim, ainda em vida. Mas tem vários outros, né? Sim. Que interessante. E aí, ainda vamos falar muito dela. Vamos. Mas me conta pra gente, então, como é que foi essa transição aí? De sair da low carb, de performance, pra ir pra uma alimentação, né? Então, mais natural. Eu era nutricionista da performance, né? Eu queria ser a musa da escola de samba, dançarina, né? Eu era toda marombada. Amigas minhas já foram consultadas com ela. Seu braço era todo sarado. Eu tinha acho que 10 ou 8 quilos a mais do que eu tenho hoje em dia. Assim, muito malhada mesmo. Eu lembro dessa época. E aí, isso foi na época da faculdade, que eu tava nessa fase, nessa pegada. Ao longo do tempo, eu, sem querer, cheguei no Ayurveda, pelo Instagram já, na faculdade. E eu estava fazendo medicina e queria... O que acontece? Quando eu entrei para medicina, eu estava completamente desanimada com a nutrição. Porque não tinha para onde expandir, não tinha como ganhar dinheiro mais. E aí, daí eu pensei, os outros médicos que trabalhavam comigo falaram, pô, Priscila vai fazer a medicina, né? Vai ganhar dinheiro, vai ser médica. Era o que a gente sabia naquela época. Então, eu fui lá, voltei a estudar medicina e tal. E aí, no meio da faculdade de medicina, começou de novo em 2014, que foi o boom da low carb, esse lance... no Instagram, alimentação saudável, blogueiras, etc e tal. E eu falei, preciso voltar a estudar nutrição, porque eu já estava há 2 anos parada com a nutrição. Estava só estudando medicina, inclusive queria ser ortopedista, né? Tudo a ver.
Aí... Você vê como são as coisas. Você vê. Quando tem que chegar, onde tem que chegar. Aí, eu seguindo uma nutri vegana, vegetariana, vi que ela tá estudando Ayurveda e tal, e cheguei no Ayurveda, fui fazer um curso. Antes disso, eu tentei fazer uma pós-graduação de nutrição, ainda na faculdade de medicina, para me atualizar, mas não consegui, a pós lotou. E quando eu fui me inscrever, não tinha mais vaga. Era o início também da nutrição funcional no Brasil. Era o início. E aí, após lotou, não tinha vaga. Eu falei, vou estudar esse negócio de Ayurveda aqui, ver o que é. Aí eu paguei o curso. Na primeira aula, eu falei assim, é isso que eu vou estudar. Porque tudo que ela está falando aqui na sala de Ayurveda é tudo que eu acredito e o que eu sempre estudei. Porque embora eu não tenha sido, na época ainda, católica e tal, eu já tinha um estudo, uma base toda espiritual, de espiritualidade por trás. Do que eu também fazia e do que eu acreditava. Falei, pronto, gostei do Ayurveda. O Ayurveda faz também essa conexão de corpo, mente, alma. Ele fala muito de intestino, fala muito de inflamação. Tudo isso que a gente já sabe que é a base do início de todas as doenças. Sim. Aí eu me joguei de cabeça no Ayurveda, né? Já estudo Ayurveda há mais de 12 anos, se eu não me engano. Acho que é mais de 12 anos. E aí veio a Santa. Como que a Santa chegou até mim? Aí você formou medicina, terminou a Ayurveda. Aí você foi fazer especialização em... endocrinologia. Saí da faculdade e entrei logo na pós de endócrino, porque é isso que fazia... Ia fazer a conexão com o que você já gostava. Já faria o link mesmo com o que eu trabalho, que é tireoide, emagrecimento, diabetes, etc. E aí, fui lá, fiz endocrinologia. Na endocrinologia, me formei na endocrinologia. Aí, eu já estava nessa caminhada católica. Já estava conhecendo melhor, indo na missa, lendo. Porque para me convencer de uma coisa não é muito fácil. Eu comecei estudando. Para não ficar aquele negócio, sabe? Faz todo mundo igual a mesma coisa? Só vai na missa todo domingo, entendeu? Sim. Eu preciso entender, porque tem coisas que eu estou ouvindo aqui que tá fazendo sentido. Então, eu vou me entender sobre isso. Aí eu comecei a ler, estudar, frequentar mais os lugares, conhecer pessoas diferentes, né? Que ampliaram o meu olhar. Inclusive, até então, não queria ser mãe de jeito nenhum. Tamo junto aí, né? Não era o objetivo da minha vida jamais. E aí, uma paciente minha, quando eu estava nesse início aí dessa caminhada, antes da pandemia, antes de fechar tudo no Brasil, uma paciente minha muito católica foi no consultório, eu estava grávida. Aí eu virei para ela e falei assim, Araceli, eu sei que você é católica, mas porque o Ayurveda trabalha com pedras preciosas, esmeralda, ametista, né? Aí eu falei, Araceli, posso te passar uma pedra para você colocar do lado da sua cama? Porque segundo a Ayurveda traz benefícios para as gestantes. Pode? Você acha que isso é superstição? Ela, mas é claro que pode, você não conhece a Santa Hildegarda que trabalha com pedras? Eu falei, óbvio que não. Isso eu lembro como se fosse hoje, acho que foi no dia 15 de março. Acho que essa foi a data, 15 de março de 2020. Ela saiu do meu consultório, eu já estava fazendo um plano ali ayurvédico para ela, joguei no Google, Santa Hildegarda. Quem é Santa Hildegarda? Quem é Santa? Comecei a ler tudo que tinha, pouquíssimas, não tinha nada em português, só tinha um blog falando dela em português, que hoje a dona desse blog é minha amiga pessoal, mora na França. Era a única coisa que tinha da Santa Hildegarda em português. O resto estava em alemão, inglês e espanhol. Fui na Amazon procurar livro dela. Não tinha livro em português. Só tinha um livro contando a história dela. Não tinha nada sobre a medicina. Só tinha sobre a história e a teologia. E ela não é só teologia, entendeu? Essa mulher, a Hildegarda, né, antes dela ser santa, canonizada pela igreja, ela foi uma mulher muito importante para a época dela, para o século XII. Ela era médica, ela era musicista, freira, né, dona de 2 monastérios. Ela era madre superiora, ela era teóloga, filósofa. Ela foi um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso na época dela, né? Século XII. Não tinha papel nem caneta, o papel era um pergaminho e a caneta era uma pedra que você tinha que massacrar ali, pegar que mulher. Que mulher, né? Só pra ter noção. E ela começou o legado dela com 40 anos de idade. 40 para 42. E aí as pessoas hoje, eu vou fazer 40 esse ano. As pessoas acham que é tarde. As pessoas me perguntam, você acha que tá tarde de 40 anos eu fazer nutrição? Ou entrar no vestibular para fazer medicina? Meu amor, você sabe em que ano a gente vive? A Hildegarda, no século XII, ano 1100, ela fez 10 livros, ela produziu 10 livros. A partir dos 40 aí? A partir dos 40 para o 42. Por aí, a partir dos 40.
E recentemente a caloura de biomedicina foi massacrada pelas alunas porque ela tinha 40 anos. Foi. Olha que loucura. Não, eu adoro esses exemplos, porque são muito motivacionais, né, Roberto? Elas desistiram da faculdade. Desistiram. Que bom, né? Porque não tinha maturidade nenhuma pra ajudar os outros. Zero maturidade. O próprio Roberto Marinho fundou a Globo com 60 e poucos anos. Isso é muito legal, né? Ah, que interessante. Eu também não sabia disso. Com 60 e poucos anos. Então, quer dizer, nunca é tarde quando a gente realmente quer alguma coisa, né? Claro que não. E assim, quando a gente está seguindo o caminho certo, que é o caminho de Deus, da mentalidade de Deus, as coisas vão se encaixando e vai tudo acontecendo de uma forma fluida, sabe? E aí não tem como não dar certo. Sim. Às vezes pode demorar mais, porque seus pensamentos te limitam. Sim, nós nos limitamos, né? Mas o universo em si próprio, a natureza, o universo é ilimitado. Então, quando você consegue se conectar, quando eu falo muito de abundância, é claro que eu falo de dinheiro porque a gente vive no mundo físico e a gente quer também dinheiro. Lógico. Mas quando a gente pensa em abundância, a gente tem que transcender esse pensamento também. Não só ficar pensando na abundância material. A gente tem que entender que dá para transcender isso, porque é só olhar para a natureza, né? Exatamente. E Jesus disse, né? Eu vim para que todos tenham vida em abundância. É claro. Então, a abundância é em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. E aí, isso justifica, inclusive, as pessoas que têm pouco poder financeiro, mas vivem em abundância. Felizes. Isso aí. Abundância de saúde, abundância de felicidade, abundância de harmonia familiar. Porque, na verdade, o que a mentalidade traz e toda essa história é que a gente tem que estar feliz aqui agora, né? Exato. O livro Jeito Harvard de Ser Feliz fala muito sobre isso, né? Que a gente precisa ser feliz para ter sucesso, não ter sucesso para ser feliz. Exato. O que é isso? É ser feliz hoje, nas condições que a gente tem, na vida que a gente tem, e que nunca é tarde para realizar. Se você realmente tem fé e quer alguma coisa, é só você produzir as causas para que aquilo aconteça. Exato. Enquanto tem vida, viver o presente. Enquanto tem vida, tem oportunidade. Porque quando a gente está no passado, a gente tá presa sofrendo. Lá. E quando tá no futuro, você tá sofrendo uma coisa. Eu sou a pessoa, tô melhorando muito, tá? Estou estudando pra melhorar. Eu não sou mais. A pessoa que vivia lá. Quando eu engravidei, eu já tava pensando com um menino com 12 anos. Não é verdade. Meu Deus, eu preciso do dinheiro da faculdade. Eu tenho isso aqui, não sei o que lá. Eu tava pensando lá na vez. Falei, gente, calma, a criança nem nasceu, Natasha. Calma, pera, respira, volta. Tá chegando, volta. A Nath chegou a ter crise mesmo, de ansiedade. De ir pro hospital achando que ia morrer, o médico respira. Então, mas quando eu trabalhei na UPA, o que eu posso afirmar para vocês, assim, que 90% do meu trabalho era atender pessoas assim. Não eram pessoas infartando. Né? Não eram pessoas, sabe? Era uma crise renal, uma vez na vida, um infarto. Sabe, eu trabalhei 9, 10 meses numa UPA, eu atendi um infarto. Todo mundo crise de ansiedade. Um infarto de verdade. O resto era tudo crise de ansiedade. A partir do momento que eu identifiquei e que eu aceitei que era, hoje eu consigo, super controlado. Fui pra meditação, fui buscar como que eu ia melhorar. Mas a primeira vez que aconteceu comigo e falaram pra mim que era crise de ansiedade, eu falei, esse cara tá louco, né? Eu falei, moço, tô infartando. Eu tô infartando, eu senti minha mão ficou torta. As pessoas não... Ficou tudo torto, eu tava morrendo, eu fiquei ficou toda paralisada. E o cara falou assim, não é a crise de pânico. Aí eu falei, mas esse médico tá louco, ele não vai me consultar, ele não vai me examinar em nada. O máximo que ele fez foi medir minha pressão. Ele identificou na hora. Porque é muito comum. Hoje, muito comum. A primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus, essa pessoa... Né? Ainda era interna. Tava no internato. Eu falei, meu Deus do céu. Essa pessoa vai morrer aqui comigo, com o meu Porque a mente transforma realmente o corpo, né? Ela movimenta. E você sente realmente 100%. tudo. Hoje eu consigo controlar perfeitamente. Quando eu sinto que eu tô ansiosa, eu respiro, faço a meditação, rezo, faço minha oração. E, cara, controlo super bem. Aí, uma vez eu falei ao meu médico assim, quando eu tava tendo muita crise. Como é que eu vou saber um dia? Se eu estiver infartando mesmo, eu achar que é crise de ansiedade. Ele falou, você vai saber que não é a sua crise de ansiedade. Exatamente. Você parou, respirou. Se hoje você tem consciência do seu corpo, se você consegue voltar pro seu centro, continua... Aí você corre pro hospital. Sim. Né? Mas assim, acho que hoje também a gente tem um pouco mais de informação. A primeira vez... muito mais. Mas aí, como é que você... Então, você não encontrou nada em português? Só da... Ainda encontrei nada em português. Comprei todos os livros que tinham em espanhol e inglês e uns 2 em alemão. Inclusive, até tento estudar alemão, né? Tento.
que não é fácil pra Nossa, mim. imagina. Mas você já fala super bem, porque chegou aqui só já sei falar o nome da cidade, o nome do sotaque já. Eu sei todos os foneminhas e os numerozinhos. Já tá bom, mas a gente não sabe nada. E Bier, que é cerveja, né? Eu acho que tudo Faz tá engasgado. Quando ela falou que Hildegard, eu falei, é alemão. Engasgou, foi. Engasgou, é alemão. E aí, eu comecei a ler os livros, né? Eles demoraram muito pra chegar, porque 3 dias depois, o Brasil fechou. O Rio de Janeiro fechou de 18 de março. Eu lembro dessas datas por conta desse fechamento. E aí fechou tudo, então alguns livros demoraram muito para chegar. E daí eu comecei a estudar. Isso foi em março, né? Aí vem a história da minha gravidez. Em julho, eu engravidei. Sem querer. Como que foi o assunto lá em casa? Não queríamos nunca, jamais ter filhos. Adorávamos viajar todos os anos, fazer tudo que a gente queria, ir para os restaurantes que a gente queria, beber o quanto que a gente queria, fumar charuto, essas coisas. Exatamente a mesma história lá em casa. E a gente não queria perder a nossa liberdade. Porém, eu já estava nessa pequena caminhada do catolicismo, né, do cristianismo mesmo, entendendo melhor os valores morais, o padrão cristão, de pensamento, a mentalidade, etc, etc, etc. Veio Santo Hildegard. Pandemia. Tudo fechado. Aí um dia assim eu virei pro Daniel e falei assim, Daniel, olha só o que a gente está vivendo hoje. Tá tudo fechado, a gente não tem liberdade. A gente achou que tinha. A gente está preso dentro de casa. A gente hoje paga para morar no bairro mais caro do Rio de Janeiro, na quadra da praia, e não pode ir pra praia. Que liberdade é essa que a gente tem? Eu estou repensando algumas coisas. Eu acho que eu quero, sim, ter filhos. E outra coisa, eu já ia fazer 36 anos. Eu falei, já estou começando a chegar numa idade que eu preciso pensar nisso, se vai, se não vai, porque o que eu mais atendi no consultório eram mulheres com 40 anos que tinham tomado a decisão de engravidar e não estavam conseguindo, porque a gente tem uma data de validade. Sim, claro. Sim. O padrão de ansiedade que faz a gente ter, de tecnologia que faz a gente ter esse padrão de gestação. Posso até falar isso depois, de uns índios que eu olhei uma história. E aí ele falou assim, também tô com medo, não sei o que. Eu falei, medo também tenho, mas daí? Olha só tudo que a gente tem hoje em dia, a gente consegue ter um filho tranquilamente. Pode vir até gêmeos. Aí ele, então tá bem. Aí eu, controladora que sou, colérica, pita, muito fogo, né? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos começar a tentar em agosto. Eu jamais imaginei que eu fosse engravidar rápido, por causa da idade. Falei, vamos começar a tentar em agosto, porque se a gente conseguir engravidar em agosto, ali vai nascer lá para maio, lá para junho, olha, vai ter um signo bom, touro, câncer, né? Não são signos de fogo. Nisso, eu queria pisciano. Controladora. Não vai ser fogo, né? E eu e o Daniel somos terra. E aí, o elemento, né, do signo. E aí, tá bom, eu parei de olhar a tabelinha. Essa conversa foi em julho, sei lá, dia 13. No dia 26 de julho, 27, 28, por aí, engravidei. Só que eu não sabia. Porque na minha cabeça, eu não ia engravidar assim uma semana depois de ter tomado a decisão. Eu achei que fosse demorar. E aí, enfim, engravidei, não sabia que estava grávida, continuei vivendo a minha vida normal, tomando meus vinhos, comendo as minhas pizzas, né? Aquelas coisas que eu sempre gostei de fazer. Fiquei gripada, eu falei, meu Deus, deve ser Covid, né? Tá todo mundo com Covid, tô gripada, peguei Covid. Fui na farmácia, fiz aqueles testes rápidos. Fiz PCR negativo. Teste rápido positivo. Falei, é Covid, toma ali remédio. Caramba, e grávida. Covid, grávida. Não era Covid. Eu estava grávida, porque eu não sei se isso aconteceu com você, mas geralmente, quando a mulher engravida, naquelas 2 semanas depois da fecundação, a imunidade cai. Então, a minha caiu, ficou com herpes na boca. Ficou com herpes, viu? A maioria das mulheres tem gripe, tem uma faringite, tem uma amidalite, herpes. Foi. E aí, tem relação com esse boom inflamatório e imunológico que é a gestação. Nossa, não sabe fazer ideia. Eu até imaginei, assim, verdade, que a imunidade caía, eu, porque... não quero beber no seu copo. Eu lembro. Você lembra? E aí, eu não estava com Covid, eu estava grávida. Minha menstruação atrasou. O que eu achei? Que era o Covid. Porque o Covid já tinha artigos provando que podia desregularizar o ciclo menstrual, não sei o quê. E era tudo muito novo. Tudo muito novo. Eu falei, aí, tá vendo, pessoal? Eu tive Covid, vou fazer exame de dedímero para ver se eu tava... Aí deu lá alto.
Falei, Covid, eu não sabia que era Covid. A menstruação atrasada. E eu com cólica. Você teve cólica? Eu tive. Parecia que eu tava ovulando. Pra mim, total ovulando. E eu falei, com tô cólica, ovulando, tipo, vou fazer teste não. Cólica pré-menstrual. Total. Só que eu não tenho cólica. Nunca, na vida. Ah, eu tenho. Então pra mim foi normal. Aí eu achei estranho. Eu falei, tô achando estranho, a menstruação não vem, essa cólica. Falei, Daniel, vai lá embaixo rapidinho na farmácia, compra um teste de xixi. De gravidez. De gravidez. Positivo. Susto, eu falei, cara. eu não estou acreditando. Acho que foi dia 8 de agosto que eu fiz o teste. Falei, não tô acreditando, tô grávida. Fiquei paralisada. Já de um mês. Gente, pertinho de mim. Eu descobri dia... Não, amiga, isso foi 2020. Tem 2 Não, anos. falando pertinho, o período. O período. Tá. A minha última menstruação também foi 2 de agosto. Foi logo depois que eu descobri. Fazendo vida normal. E o Ayurveda fala que a melhor época da mulher engravidar é no inverno. É em julho. Perfeito. Por quê? Porque, segundo as estações do ano, tudo tem uma simbólica dentro do universo. Então, outono perfeito. agora, qual é a simbólica? Da introspecção. Toda a natureza seca, né? E aí começa a se preparar para o inverno, para que tudo morra e logo depois do inverno comece a nascer vida. Então, é como se o outono fosse um preparo interno da mulher para ela ovular da melhor forma possível, não que não significa que, né? Sim. Mas é a simbólica das estações do ano. E aí ela ovular muito bem no inverno para ela gerar uma nova vida no verão, na primavera. Perfeito. Gente, E maravilhoso, foi nem quando vocês duas sabia. engravidaram. Foi. E você também engravidou na velocidade da luz. Foi na velocidade da luz. Mesma coisa. Eu tirei o aplicativo do celular. Falei, a gente foi casar, né? A gente tá junto há 12 anos. Sim. Mas a gente foi casar em Vegas, ia ser na pandemia. Aí tivemos que adiar, não sei o que. Foi 2022. Falei, não, até o casamento, até lá. Eu tava nessa assim. Nunca foi meu sonho. Mas também nunca falei que não. Sim. Meu marido naquela ali queria, mas era essa. A gente tem nossa liberdade, a gente gosta de viajar, a gente gosta de sair e tal. Então eu ficava naquela. E depois do casamento, eu falei, parei de olhar o aplicativo. Perdi. Foi abril, engravidei em agosto. Olha aí, viu? Mesma coisa. Mesma coisa. E é claro que a gente só consegue entender depois que passa pela experiência, né? Sim. Eu também, depois de ter tido a Ana Sofia, assim, o início pra mim foi muito difícil. Não que tenha sido difícil a maternidade, porque, olha, ela mamou bem, eu não tive uma dor no peito, eu não tive mastite, eu não tive absolutamente nada. Foi um parto super rápido, super tranquilo, nada. E aí, depois que ela nasceu, a minha maior dificuldade era conseguir equilibrar o tempo para trabalhar. Só que hoje, depois de 2 anos olhando todo o panorama de tudo que aconteceu, eu posso te falar que é mamão com açúcar. Molezinha. É moleza, depois que você pega. Assim, então, quando eu tiver um outro filho agora, eu já vou saber como funciona, porque eu já vivi a experiência. A gravidez veio junto com os livros da Santa. Veio junto com os livros da... Exatamente, veio junto com os livros da Santa. E aí, grávida, eu já naquela caminhada da católica, estudando muito o catolicismo, trabalhando muito livros de santos, livros teológicos e tal, veio a Santa Hildegarda. Comecei a ler tudo que ela tem sobre medicina. O meu foco do meu trabalho com a Santa é medicina. Não leio quase nada teológico dela, filosófico, muito pouco. É a medicina. Então, eu comecei a estudar a medicina com a Santa Hildegarda. E aí, comecei a entender que tudo que ela falava tinha conexão com a Ayurveda, tinha conexão com a nutrição e com a medicina funcional, mas ainda ia além, que era a mentalidade. Só que eu ainda não tinha me tocado que era a mentalidade. Você sabe que quando você falou que ela curou, fez a criança enxergar, tem um livro que se chama O Homem Mais Inteligente da História, O Homem Mais Incrível da História, um desses 2 nomes, que fala sobre Jesus. E aí fala sobre mentalidade inteligente, né? Que foi o livro mais legal que eu já li vários, esse foi o melhor. Mas fala que nós devemos viver como Jesus. E como é que Jesus fazia os milagres dele? Ele não tinha dúvida. Ele, quando ele ia curar o cego, fazer o paralítico andar, ele não duvidava em momento nenhum. Ele ia 100% certo de que aquilo aconteceria. Sim. Então, provavelmente, a Santa usava esse princípio. Porque quando a gente, de verdade, quer alguma coisa na nossa vida, acontece. Claro. A realidade é que a gente tem essa dificuldade de 100% acreditar. Tem aquela vozinha no final, ai, mas será? Imagina se eu vou chegar para por paralítico, levanta-te e anda. Eu não vou nem me atrevo, porque eu já não acredito que eu sou capaz. Então é isso, é a gente ter 100% de certeza de que a gente faz aquilo. É aquela questão do esforço colaborativo. Exatamente. Tem uma passagem bíblica que é muito linda, que eu gosto muito dela, que é assim, a história de uma mulher que sangra muito, de vez de ter algum mioma, alguma hemorragia. E aí, por isso, ela era suja. Então, ninguém ficava perto dela.
E aí ela soube que o Cristo, né, o homem que faz milagres, ia passar lá, enfim. Eu não sou muito, tá? Posso estar falando coisas erradas da Bíblia. Mas a história é essa. Não sou... Você pega no contexto. Não sei qual é a passagem, o número, o versículo. E aí, quando ela chegou lá, né, viu que ele estava lá, mas tinha uma multidão em volta dele, porque até então já conheciam ele como a pessoa que fazia milagres e tal, o Messias. E ela chegou perto, mas ela não conseguia chegar perto dele. Como ela era suja, né? Ela não tocava nas pessoas e tal. Então, quando ela viu ele passando, o que ela fez? Ela pegou numa parte da túnica dele. Não tocou nele. E ela caiu. Nisso que ela caiu, ela já caiu sentindo que parou de sangrar. E aí, quando ele vira para ela, ela fala assim, ai, Senhor, desculpa, eu não toquei em você. Desculpa, eu só peguei num pedaço dessa túnica e tal. Aí ele, você está curada. A sua fé te curou. Por quê? Porque ela acreditou tanto. Claro que a fé tem essa questão da transcendência com Deus, né? Sim, Deus permitiu ela ser curada. Mas ela acreditou tanto naquilo, que só o simples fato dela encostar numa parte da túnica dele já curou. Então, tem toda essa questão, né, da pessoa, né? Jesus, Cristo, era o Filho de Deus Pai. Sim. Ele sabia... se ele ia duvidar. Ele tinha certeza. Tanto que ele nem tentou olhar. Falou, você está curada. Sem nem saber. Olhou para ela, né? E falou. Exatamente. Tinha muita certeza que ela estava. Você já está curada. Exatamente. Entendeu? Vai. Igual o tanque de Betsaida e tantos outros milagres. É claro que a Santa Hildegarda, quando fez lá a primeira cura dela, ela já sabia também que ela tinha essa conexão, né? Os santos, os místicos. Os santos místicos, nem todos são místicos, mas os santos místicos, eles sabem que tem essa conexão, porque a visão do mundo espiritual para eles é muito diferente da nossa. Eles conseguem ver mesmo o mundo espiritual. Tanto que na Igreja Católica não existe mulher exorcista. Só homens são exorcistas, padres, sacerdotes. E ela foi a única mulher exorcista de toda a Igreja Católica. Ela fazia exorcismos naquela época. Então, ela tinha esse contato mesmo maior com o mundo espiritual. Então, não é fácil, mas eles sabem, né? E aí... Eu escrevi até aqui sobre isso, né? O que ela fala sobre essa questão do feminino, que você falou, né? A Igreja Católica não tinha... Interessante. A Santa Hildegarda, por ela falar muito de mulheres, né? O que acontece? Como que é o trabalho de mentalidade da Santa? A Santa, ela tinha visões do mundo espiritual. Então, ela conseguia ver o bom e ela conseguia ver o ruim. Então, ela fez ela fez uma história, diversos livros e histórias sobre o que ela via, que eram os demônios, os vícios, que são padrões mentais humanos, inveja, coração amargo, medo, né? São ansiedade, né? Covardia, são padrões humanos, e ela via esses padrões como demônios. Ela via lá. E ela via o que, né? Tudo é dual, né? Então, ela via a parte positiva. Quem eram? As virtudes. Então, as virtudes apareciam para ela como anjos femininos e tal. Então, ela sempre teve essa linguagem feminina. Ela foi uma mulher estudiosa que também falava, escrevia muito sobre o feminino. Ela tem livros sobre saúde feminina. E hoje, olham para ela, algumas pessoas falam que ela é feminista. Mas ela nunca foi feminista. Ela sempre... Porque qual é a ideia... Que eu entendo, tá? Eu posso estar falando errado. Mas a ideia do feminismo é o quê? Igualdade de gênero. Sim. Né? Dentro da Igreja Católica tem-se uma hierarquia. O Papa, o Bispo... Não. Ela nunca foi contra a hierarquia da Igreja. Inclusive, ela era muito ortodoxa. Ela era muito fiel às escrituras. Ela seguiu o que estava lá. O ponto do feminino nela é que ela apareceu para mostrar, olha, vocês estão deixando de lado... Uma figura importantíssima. A mulher. Então, ela exaltou muito Nossa Senhora, ela falou muito, tem vários escritos sobre Nossa Senhora, com essa questão também do feminino, da gestação, de toda... Porque todos nós temos pontos positivos dentro do planeta, tanto masculino quanto feminino. Sim. Embora ela não seja daquela época das trevas, né? Era medieval, era das trevas, ela é de uma era antes. Ela não pegou a Inquisição, essas coisas. Ela veio de uma era anterior. Acredito eu até que Deus organizou para ela nascer dessa forma tão mística anteriormente, para não sofrer com as coisas que aconteceram depois. Mas ela veio numa época que não dava muita importância para o poder feminino.
E ela veio para desmistificar isso, para mudar, para mostrar. Então, assim, os reis, né, respeitavam demais ela. Ela era profeta também. Então, ela conseguia profetizar diversas coisas. Então, os reis... E ela não tinha predileção. Ela cuidava, ela tratava, ela respondia as cartas tanto da camponesa, que não sabia escrever latim, quanto do rei Barba-Roxa, que era o rei da época, a quem ela também... Ela não fazia distinção. Não fazia. É igual, vivia como Jesus, exatamente como Jesus. É o que a gente É isso prega, que o livro né? fala, né? É viver como Jesus viveu. Se a gente... Óbvio, né, gente? Jesus é... Mas o máximo que a gente conseguir chegar. É o exemplo. E os santos, os santos da igreja são nada mais do que exemplos. Claro que a Santa Edelgarda, ela estimula a curiosidade das pessoas porque ela é mística. Né? Ela fez milagres em vida, ela via anjo, via demônio, era exorcista, fazia um monte de coisa, era profeta, tem profecias dela aí. Hoje as pessoas estão falando das profecias dela. Ela era mística, então ela estimula a curiosidade, mas a gente tem santos comuns, santos do dia a dia, santos da rotina diária. Sim. E eu vi também que são algumas exemplos, pessoas falando, eu fiz o pedido para santa e deu certo, em 2 dias aconteceu. Como que a gente faz um pedido para santa? Boa pergunta. O que acontece? Os santos, quem eles são? Eles são o quê? São intercessores. O pedido é diretamente para Deus. Sim. Mas aí você pede uma intercessão de um santo porque, teoricamente, ele está no céu, ele está mais próximo. Então, é como... Sabe quando você pede para alguém orar para você? Olha só, fulaninha, eu estou passando por um problema agora. Você vai na igreja? Faz uma oração para mim? Aí é exatamente a mesma coisa. Então... A coletividade tem mais força, o pensamento coletivo tem mais força do que um pensamento único. Sim. Então, quando a gente pede a intercessão de um santo, a gente está pedindo para ele nos ajudar também na nossa oração, para o pedido do Cristo. E é engraçado, porque agora eu vou entrar na história da borboleta. Sim, estava aqui. Fala da borboleta. A borboleta tem a ver com a santa. Quando eu tava nessa questão de engravido, não engravido, engravido, não engravido, eu já tinha conhecido Santa Edelgarda, aí eu falei assim, Santa Edelgarda, se for para engravidar, Deus, Santa Edelgarda, me manda a borboleta aqui para minha casa, porque eu vou entender que é um sim. E eu pensando, né, nunca vai ter borboleta, não tem borboleta aqui na minha casa. Nunca vi nada. Mas existe essa relação, eu não sabia dessa história. Quando você vê borboleta é porque você tá para engravidar? Não, porque eu pedi um sinal. Ela fez um pedido de ver a borboleta. Tá. Eu claramente da borboleta. Tá. Nem todo mundo vai ganhar sinais. Sim. E nem todo mundo vai perceber que aquilo é um sinal. É um sinal. Se você não for claro no seu pedido. Eu pedi. Falei, me manda. Sim, sério. Começou a aparecer um monte de mariposa e borboleta na minha casa. E a minha casa não tem borboleta. Essa é a primeira história. Eu tenho uma outra história de borboleta que eu não vou contar ainda. Vocês vão saber em breve. Então tá. São vários sinais. Mas essa outro sinal eu volto aqui pra contar. Então tá, que a gente tem muito assunto. A gente tem mais 20 minutos de também, porque a gente tem um monte de perguntas. A gente vai fazer parte 2 com a Pri, com certeza. E aí as borboletas começaram a aparecer. Então eu tomei a decisão de engravidar também com mais confiança, porque as tais borboletas estavam aparecendo. E aí a borboleta acabou virando uma marca registrada da santa, por conta desse meu pedido. Então, muitos seguidores, muitos alunos da comunidade fazem esse mesmo processo. Essa semana mesmo, eu recebi uma mensagem de uma aluna da comunidade que falou que tinha endometriose e aí estava tentando engravidar, não conseguia, ia ter que fazer uma cirurgia. E ela estava com medo da cirurgia. E aí, na semana, eu acho que da cirurgia, ela estava deitada em casa, pousou uma borboleta amarela na barriga dela. Tipo assim, né? Deus vai com Deus. Confia que vai dar certo, né? Eu estou aqui para te dar um sinal para você ter mais confiança em mim. E aí ela fez a cirurgia e engravidou. Na semana seguinte, logo 2 semanas depois, tirou as aderências. E aí é claro que isso também mexe com o mental da pessoa, porque a pessoa vai para a cirurgia com mais segurança. Sim, com certeza. A pessoa já sabe que, né, certamente aquele sinal está falando, olha, eu estou aqui para te ajudar. Isso aí. E quando a gente olha para alguns santos, que é a próxima santa que eu em breve vou começar a falar bastante dela, que é a Santa Francisca Romana, também é uma santa antiga, ela também tinha essa questão dos sinais.
Era uma santa da família, casada, com filhos. Mas esses sinais são muito reais. Eu tô fazendo uma mentoria e aí a gente tá fazendo alguns exercícios para as pessoas começarem a acreditar, porque isso traz fé para a pessoa. Mas é difícil, sabia? Porque o último sinal que eu tive, agora eu fiquei com dificuldade de acreditar. Eu falei, tá tudo tão na minha cara que é isso mesmo? Mas Deus é você? Mas se você tem fé, se você dá o comando, aí a gente fez exatamente da borboleta. Vamos dar o comando de ver borboletas azuis. Ah, é? Sério? Olha aí. E aí você dá o comando pro universo, né? Pra Deus, etc. Todo mundo. E assim, ninguém falou que ela tinha que ser viva. Borboletas azuis. Pode ser uma foto, pode ser alguém te mandar uma mensagem. Borboletas azuis no geral. Todo mundo viu borboletas azuis. É igual do carro verde, né? O livro que a gente tá lendo de energia quadrada, ele fala do carro verde. Igual do carro verde. Então, assim, você realmente... se você der o comando, pedir um sinal, ele vem pra você. E também, se não vier, é isso, porque você não tá conseguindo, ainda não está... É isso que eu falo, você tem que estar atenta também aos sinais, Exatamente. né? Exatamente. E se você ainda não tá ali também alinhada, você tem que trabalhar, você tem que treinar sua mente. E aí, a gente até falou alguma coisa aqui no início, que eu já me perdi, a gente já falou tanta coisa, que eu ia falar sobre a sua ansiedade. Todo mundo consegue, todo mundo aprende no colégio, né? Matemática, português, religião, ciências, química, biologia. Mas ninguém ensina a nós como equilibrar a mente. É verdade, não tem essa matéria em lugar nenhum. Não existe. Seria o mínimo básico, né? Ninguém nunca falou, olha, estabiliza seus pensamentos. Não existe. Nunca. Eu até acho que lá nos tempos antigos, isso, por conta até da religião... Porque as religiões, seja ela qual for, elas mexem muito com as nossas crenças. E é claro que cada um de nós aqui tem uma crença e dependendo daquilo que você acredita, daquilo que você crê, a forma que você pratica a sua religião, você consegue ter acesso aos milagres, a Deus, né? Ter essa conexão maior do que quem não tem uma prática religiosa, seja qual for a religião. Sim. E aí, a pessoa, quando ela está afastada da fé... E ela não tem esse controle da mente, é claro que ela vai abrir um quadro de ansiedade, de depressão, de tristeza. E a gente tem visto, você falou negócio de criança, de ter na escola, a gente tá vendo depois da pandemia muita criança ansiosa, né? Muita. Eu tinha uma ex-sócia que o filho dela tinha crise de ansiedade direto na escola. Ela tinha que ligar lá correndo e a médica, a professora falou que era super comum. Então, assim, que você imagina, crianças, não sabe o que está acontecendo. A criança começa com crise de ansiedade. Isso é muito louco, né? Assim, o mundo, eu acho que está ansioso, total, e a gente não sabe como lidar. Para onde que está indo o pensamento dessa criança, né? Que deveria estar ali, focado na recreação, focado no lúdico, no momento presente, né? É muita tela, muita informação, muita dopamina, muita cor. Sim. E aí os neurotransmissores, eles entram em colapso e ela fica ansiosa. Então imagina como que vai ser esse adulto. Sim, total. Se criança, ele já tá assim, né? Então tudo isso eu acho que tem que ser questionável. Assim, a Ana Sofia, ela não vai pro colégio, ela fica comigo, com a babá e com o pai. A gente faz sempre um revezamento. Por isso que eu falei, depois que você consegue adaptar a rotina, as coisas ficam fáceis. Acho que no começo fica tudo meio travado, porque você não sabe como você vai viver. Sim, é novo, né? O novo traz. Muito novo, ainda estava na pandemia, com tudo fechado. Né? Ainda tinha o novo duas vezes. Como vai ser o novo normal? Novo, né? E o novo com uma criança. Mas dá super pra organizar tudo. E eu faço questão, assim, que ela tenha muito contato com a natureza. Ela não pode ver uma borboleta. Lógico. Ela tem uma ligação, gente, né? Total. Ela conhece os santinhos que tem lá em casa. Ela não sabe o nome deles, mas ela sabe o que é um anjo, o que é um santo. Então eu faço questão, assim, de ter essa... Já trabalhar a mentalidade da criança. A exposição para a ordem, a exposição para o belo, a exposição da natureza, porque ela já é pedagógica, a própria natureza já é pedagógica, e a criança, como ela tem o mental mais próximo do que a gente, que já está com diversas informações, tudo para ele é muito novo, então a criança consegue se conectar melhor com isso. Ô, Pri, e ela nasceu de parto normal, né? Parto normal. E você usou a santa pro parto? Usei. Tem como usar a santa pro parto? Tem. Aí, Natasha, pega aqui. Pega a santa. Eu tô aqui, ó, esperando esse momento. A Nath, ela quer muito parto normal, A né? Santa Edegarda é a santa da gestação. Aí todo mundo chega pra mim e fala assim, não, porque eu fiquei horas no parto, eu fiquei... Eu penso assim, problema é seu. O meu vai chegar lá, vai ser super tranquilo. Primeira coisa que eu fiz, eu não escutei relato de parto de ninguém. Aí. Nem os bons, nem os ruins. É isso, eu também falei... Não vi nada, não leio o Facebook, ia falar. O YouTube de ninguém, o Instagram de ninguém. Isso aí. Primeiro ponto. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo,
Santa Edelgarda, gestação. Aí eu fui estudar tudo, né? Tava grávida, fui estudar tudo que tinha para mim de gravidez, tanto do Ayurveda quanto a Santa Edelgarda. Então eu fiz tudo o que deu. Não dá para fazer tudo, porque a gente está falando de uma santa do século XII e o Ayurveda é de 5.000 anos atrás. Tem recomendações lá que a gente não consegue achar no Brasil. Então eu fiz tudo o que deu. Eu usei as ervas que eles mandam, que é o alcaçuz, que é o shatavari. Eu usei a bacopa, que não tem nada disso na ciência, mas o Ayurveda está lá descrito e eu confio demais no Ayurveda. Eu usei as ervas que eles mandaram na forma de chá, na forma de mel medicado. Inclusive, eu tenho um curso só de gestante, que é o mês a mês, porque eu estudei tudo isso, apliquei e falei, vou traduzir isso para medicina tradicional e ensinar essas mulheres o que elas têm que fazer para ter um parto mais efetivo. Inclusive, uma acabou de parir lá do curso do mês a mês e ela pariu no carro. Não deu tempo de chegar no hospital. Dá tempo? O meu é para início de maio. Mas tempo. Aí ela sentiu que a parir foi para o hospital. Ela quer fazer o curso. Quer fazer o curso. Dá para fazer o mês. Acho que dá. Dá para fazer o último trimestre. As práticas do último trimestre. Ela quer parto normal de todo jeito. Vai ter, já. Aí o que eu fiz? O que eu fiz? Eu fiz todas essas práticas de chá, de erva, de meditação, de posição da yoga, tudo que o Ayurveda mandava, tudo que deu para fazer, que deu tempo de fazer. Porque eu fui começar a estudar o Ayurveda quando eu já estava com 4 ou 5 meses. Então já tinha passado ali aquele tempo inicial, né? E aí, fui estudar também o que a Santa fala. Então, a Santa, ela fala quase a mesma coisa que a Ayurveda, né? Que a base da alimentação tem que ser com mel, com aveia. Aí eles mandam utilizar leite, a Santa leite de cabra, a Ayurveda leite de vaca, mas eu não sou muito do leite. Então, eu sempre bebi bastante leite de amêndoas, né? Leite de aveia, bebidas vegetais. E fiquei tendo aquela alimentação mais de vegetariana. Até porque eu não estava com muita vontade de comer carne na gestação. Eu não tive anemia. Um pouquinho. Porque é normal ter anemia fisiológica na gestação, mas eu não tive anemia mesmo, reduzindo drasticamente meu consumo de carne vermelha. E frango também. E peixe também. Eu não tava, fiquei meio vegetariana, assim, meio ovo. A gente muda, né, o gosto. Várias coisas que eu não gostava. Mas hoje você come. Como, eu sou onívora, como de tudo. E aí, mas eu não tava com vontade de comer, estava ouvindo o corpo, eu não tava comendo. E aí, fazendo tudo que eles mandam com a parte da alimentação, eu comecei a trabalhar a mentalidade com Gentle Birth. Ainda não estava estudando mentalidade da forma que eu estudo hoje. Fiquei lá fazendo as afirmações positivas, as meditações com Gentle Birth e fui seguindo a gestação. A Santa Edelgarda, no dia do trabalho de parto, porque assim, você vai ver, você tá com quantas semanas? 33. Tá, 33. Então lá a Ana Sofia nasceu com 38. Então, lá para as 37, dos 37 até 40, você começa a ter contração de treinamento, você começa a sair um muco, você começa a ver as coisas meio que mudando. E eu já sabia que o dia do parto, o muco saía com sangue. Aí, começou muito contração de treinamento, muco, sem sangue, eu achando que ia parir, né? Aí faz a ultrassonografia, volta, não é nada, não sei o quê. Aí, no dia mesmo que eu sabia que ela ia nascer, aí foi um dia completamente atípico diferente. A sua mente, ela se desliga, eu pelo menos. Só fiquei prestando atenção em mim. No que estava acontecendo ali, em mim. É como se você entrasse num outro modo, num modo, sim, avião. Mas aí você só fica atenta a você. Então, eu fiz tudo que meu corpo me dava vontade de fazer. Fiquei andando pela casa. Depois eu soube pela obstetra que é isso que tem que fazer na hora do parto. Intuitivo. Ficar andando. Fiquei na bola. E aí começou a sair muco com sangue. E aí as contrações, que eu achei que era contração de treinamento, mas não era. Era a contração do parto. Por isso que eu não fui pro hospital. Começaram a ficar de 3 em 3 minutos. Essa é a contração do parto. Aí eu mandei pro obstetra e falei assim, você vai agora pro hospital que eu tô indo pra lá. Eu falei, não vou, Cláudia, porque não tá doendo. Não é a contração de nascer, não tá doendo. Tá só contraindo. Eu não vou chegar lá antes, não, porque aí a gente sai do nosso ambiente. Aí a gente trava. Pelo menos isso aconteceu comigo no hospital. Quando eu cheguei, eu dei uma travada assim, porque já não tava no ambiente, pessoas que eu não conhecia, né? Sim. Enfermeiro, sei. Aí, você vai? Eu falei, não vou não. Vou chamar a enfermeira obstétrica aqui pra saber se eu estou com algum grau de dilatação. Porque nasce com 10, né? Falei, se tiver com 2, 3, eu não vou pro hospital. Aí eu liguei pra enfermeira obstétrica. Ela não tinha carro, morava lá em Santa Teresa, longe da beça. E tinha que deixar o filho na casa de alguém pra ir na minha casa. Eu falei, tá bom, ô Dida, não tem problema não, vou te esperar. Tá tudo bem aqui, não tá doendo, tô com contração. Tô aqui no banho quente, fico pra lá e pra cá. E tô bem, não tá doendo, tá tudo bem.
posso até ir dirigindo. Ela, Priscila, não começa não. A querer controlar. Aí ela chegou lá em casa, aí ela viu lá, eu estava com 9 de dilatação. Ela, Priscila, vamos agora pro hospital, porque vai nascer. Eu falei, mas como assim, Dida? Não tá doendo, assim, era uma cólica, que a gente igual a escuta cólica. tanto, né, que é uma dor insuportável, não sei o que é era o que uma você tá cólica esperando. igual a cólica de quando início. implantou. Aquela cólicazinha de TPM. Aí eu falei, não é possível. Você tá falando sério? Ela Eu falei, então peraí. Eu fui lá, tomei o cogumelo da Santa, que a Santa manda usar um cogumelo na hora do parto. Na verdade, um médico ginecologista que estuda ela, que fala sobre esse cogumelo, que é o Tramete de Bose. Eu não tinha esse Tramete de Bose, eu tomei outro Tramete, mas é da mesma família. Tinha lá em casa, eu tomei. Não vende no Brasil, só vende de fora. Poxa, acabei de voltar de viagem. Depois até te mando a foto dele, se alguém puder trazer. E aí tomei chá de raspberry, né? Que eu já tava tomando mesmo, a partir das 37. Isso tudo no dia que ela falou, vai parir. Eu falei, não, calma aí, eu tenho que fazer essas coisas aqui. Tem minha rotina, peraí, aguenta ela, Priscila, aí. vamos agora, vai nascer. Eu falei, não, deixa eu fazer. Cogumelo, chá de cardamomo também, que é uma indicação da Ayurveda quando você começa a entrar nesse modo operandi. Que a cabeça começa a devagar, ficar muito vata. Por isso que a mulher fica ansiosa, que fica com muito ar na cabeça. E aí eu falei, não, deixa eu fazer aqui meus chás. Eu peguei meus chás, botei as coisinhas na bolsa que eu ia levar pra maternidade. Peguei minha pedra, porque a Santa manda usar a jaspe, que é uma pedra vermelha no momento do parto. Ela diz que segurar aquela pedra vai proteger o bebê na hora de nascer das interferências maléficas. E também, se a mulher tiver com dificuldade de parir, para fazer uma massagem com a pedra aqui no saco, na região da lombar. Aí eu levei as pedras para o hospital e levei um óleo essencial de verbena, que também é uma indicação desse doutor que também estuda a Santo Edogardo, um italiano. Mas a verbena, quando eu fui estudar sobre ela, ela é anestésica. Você não sabia? Não. Eu sabia que ela melhorava a ansiedade, não que ela era anestésica. Aí eu levei, botei lá óleo essencial de verbena, pode ser chá de verbena, óleo essencial, sais de banho de verbena, o que for. Botei lá na bolsa e fui pra maternidade. Aí quando eu cheguei na maternidade, aí eu queria ir dirigindo. Aí ela, não, você tá maluca? Não vai dirigindo, tá com dilatação de 9. Falei, mas não tem ninguém, meu marido não dirige. Ela não dirigia, o carro, a única pessoa que anda sou eu. Esse é o cenário. Aí eu falei, peraí, vou ligar pro Caio, que é o vizinho. Falei, vou ligar pro meu vizinho aqui pra ver se ele pode me levar. Ele estava malhando aqui no Città América. E eu moro em Ipanema. Aí ele falou, eu tô pertinho de você, já tô aí na sua casa em 15 minutos. Ele chegou em 15 minutos. Acho que ele foi, sei lá como é que ele foi daqui até lá. E aí ele me levou no hospital, cheguei lá, andando, entrei no elevador. Aí eu lembro que alguém falou assim, essa é a que tá parindo? Tipo, tem certeza? Será que vocês confundiram, não? Aí eu subi, fui lá pra sala de parto. A sala ainda não tava nem preparada, tava muito quente. Não pode também ter ar-condicionado, não pode estar climatizado, tem que ser mais quente o ambiente. Aí cheguei lá, a obstetra já tava lá, a assistente dela, o anestesista, etc, etc. Eu já tinha falado que eu não queria anestesia, porque qual foi a ideia? Na consulta eu falei, olha, eu não quero anestesia, mas eu quero anestesista lá. Eu vou pagar para ele estar lá. Se eu não aguentar, ele vai fazer anestesia em mim. Se eu aguentar... Beleza. Aí ele tá lá e tá tudo bem. Inclusive foi ótimo ele estar lá, porque foi ele que viu o exato horário que a Ana Sofia nasceu. O exato horário. Ele não tava fazendo nada. Aí ele viu o horário. Foi ótimo ele tá lá. Eu também quero saber o horário, se a gente olha o horário certo pra fazer o mapa astral dessa criança direito. Alguém olha o horário. Aí, enfim, já tava todo mundo lá me esperando. A enfermeira foi comigo, né? A enfermeira obstétrica. Aí quando eu cheguei lá, a obstetra falou, realmente, já tá com 9, já tá na... Porque eu estudei isso. Que eu queria saber quais eram as fases. Estava na fase 2, ou seja, eu já sabia que a fase 3 era a fase do nascimento. Aí eu falei assim, caraca, eu não tô acreditando, vai nascer mesmo. Porque eu achei que fosse ficar lá, né? Que a gente escuta essas histórias, fiquei 14 horas. Sim. Falei, meu Deus do céu, já vai nascer, é assim? Mas eu cheguei... É assim? Não, eu cheguei ainda, botei a Santa Edogarda lá, ainda não tinha Santa. Não tinha Santa ainda, ninguém vendia Santa do Brasil. Eu levei uma foto da Santa, botei lá, botei a pedrinha, não sei o quê, lá na estantezinha. Aí a bolsa não tinha estourado. Aí eu comecei a fazer uns exercícios lá, a enfermeira fazendo, agora eu já até sei quais são, já faço sozinha. Aí a colega. Tá próximo. O filho dela vai cuspir. Vai cuspir. Vai fazer em casa. Calma aí, gente. Precisa não, tá bem, filho? E aí eu fiz lá os exercícios para a bolsa estourar, aí a bolsa estourou.
No que a bolsa estourou, ela demorou meia hora para nascer. Foram 3 puxos. Aí doeu. Mas não é que doeu para sair, não é. O que dói é o osso se abrindo, dilatando. Claro. Mas também não é uma dor incapacitante. Pelo menos comigo não foi. E a recuperação? 100%. Sensacional, né? Não tive dilaceração, não tive. Eu tomei até uns 2 pontinhos, eu acho, porque a pelezinha do lado de fora rasgou um pouquinho, mas eu não tive dilaceração. Eu não senti aí o círculo de fogo que falam, né? Que arde tudo na hora que o bebê tá saindo. Eu não senti. Eu só senti os puxos. E aí eu nem acreditei que ela tava nascendo. Até botei a mão na cara. Aí o obstetra tá nascendo. Eu falei, não quero ver. Não quero ver. Nasce logo. Sai de mim! Toda mãe querendo olhar, ela fechando os olhos. Tem foto assim. Não quero ver. Quero que saia. Sai logo, Ana Sofia! Vem, minha filha. Bem-vinda ao mundo. Bem-vinda ao mundo. E quais são as dicas que você pode deixar para quem tá grávida e vai viver esse momento? Tá. É claro que as dicas, elas se complementam, se conectam. A primeira delas é, com certeza, trabalhar a mentalidade. Porque eu acho que isso fez total diferença na hora do meu parto. O Gentle Birth lá que eu segui no aplicativo. Já baixa mesmo. Já baixa esse aplicativo. Realmente, eu achei que isso fez diferença. A gente vai colocar o nome do aplicativo aqui na descrição. Né? A atividade física, eu só fazia em casa. Não, eu sou marombeira, né, da academia. Mas as academias estavam fechadas por causa do Covid. Aí eu contratei uma personal, ela ia na minha casa 2 vezes por semana. Aí eu fazia atividade leve, não estava fazendo atividade como eu já era acostumada a fazer, e algumas posições da yoga, que nada mais eram posições de alongamento, né? Posições de atividade física mesmo, de alongamento. Isso eu fiz bastante. O treino da mentalidade e, claro, a base de tudo, né? Uma alimentação anti-inflamatória. 100%, assim, a gente vai fazer um pod só pra falar da Eu falo muito isso pra Nath. Eu tava assistindo uma aula esses dias, eu ia ligando pra ela. Olha, você faz isso. Olha, você faz isso. Aí ela... agora já fiz besteira, já comi. Porque, assim, é um momento em que a mulher tá gerando uma vida. Ou seja, é um momento que a mulher, num geral, ela fala, bom, já que eu já vou ter essa barriga mesmo, eu vou comer o que eu quiser. Vou comer por 2. Eu não tive essa mentalidade. Sim. De comer loucamente. Ela tá me dizendo, amiga, o único momento que você pode ficar gordinha é ficar feliz, né? Falava zoando. Mas assim, eu não tive essa mentalidade. Mas eu hoje, olhando, eu falo, cara, eu poderia ter me alimentado melhor. Assim, não chutei o balde, mas consegui chegar a um equilíbrio. Então, não pense também que eu fiquei 100% ayurvédica e gardiana, não. Não, até porque no final da gestação, a Ana Sofia tava, assim, para finalizar a história do parto. Que são várias histórias de milagres. Teve primeiro a história da borboleta. No meio ali do caminho, no início do caminho, eu já sabia que eu tinha alterações genéticas de metilação. Eu já sabia que eu tinha o metilfolato, B12, B6. Toda a minha metilação é ruim, porque eu já sabia da minha homocisteína e do meu teste genético. E aí, quando eu falei isso para o obstetra, da questão do dedímero que eu achei que era Covid, não era Covid, o meu dedímero foi para 5.000, 6.000. O valor normal na gestação é de 900 a 1.000. Ele já estava alto porque eu estava grávida. E ali, acho que no 2º ou no 3º mês, ele aumentou muito. E isso aumenta muitas chances também. No meu caso, que já tem essa questão genética lá por trás de aborto. Aí a obstetra falou, não vamos arriscar, né? Você vai tomar o Clexane e o AS. Aí eu tomei Clexane e AS a gestação inteira. Aí lá no final, a Ana Sofia começou a não crescer muito. Ela já não estava mais ganhando muito peso. Estava crescendo muito. Lá no finalzinho mesmo, assim, acho que 35. Aí ela até falou, você tem que parar de trabalhar, porque eu tava pau na máquina, trabalhando muito. Ela falou assim, Princesa, você tem que parar de trabalhar. Deixar essa mente mais calma, porque seu bebê não tá crescendo. Eu falei, tem certeza, Cláudia? Ela tem. Eu falei assim, então tá bom, então eu vou parar agora. Eu desmarquei tudo, parei tudo. Porque eu não queria ter um parto prematuro, que ela disse que estava com propensão de ter um parto prematuro. E aí eu parei tudo e tal. Aí ela não estava crescendo muito e ela falou assim, você tem que aumentar a proteína, porque eu não estava comendo pouca proteína, mas eu não estava comendo muita proteína. Aí eu falei assim, então é para ganhar peso? Então vamos ganhar proteína, pastel, tudo, carboidrato, mel. Não fiquei comendo chocolate, tá? Mas assim, os pastéis que eu não comi, eu comi no final, E isso nem é interessante fazer, porque a gente sabe que glúten e essas coisas mais no final pode aumentar a dor na hora do parto. Eu já pode interferir também no neném depois? Por exemplo, a alimentação que você faz até... Porque uma conhecida minha falou que 1 mês antes parou de comer glúten, lactose, por conta da amamentação. Do parto. Pode ser.
Também. Pode interferir no neném, do neném vir com... ter mais cólica, alguma coisa assim? Não, acho que não. Porque no final, realmente, assim, eu dei uma chutada de baixo. Porque como ela não tava ganhando peso, eu falei, é porque talvez eu esteja comendo... Tem que comer mais, né? E eu não sou uma pessoa que tem muita fome. Eu não consigo comer grande quantidade. Tem gente que consegue, eu não consigo. Mas, enfim, eu me forcei e comi mais. Tomei mais proteína, tomei whey protein, fiz um monte de estratégias mesmo da nutrição tradicional. Ela nasceu com 2.800. 2.500 já é baixo peso, né? Ela nasceu bem pequena. Aí você não vai acreditar. Na hora que ela nasceu, a obstetra falou assim, meu Deus, um nó verdadeiro. Um não, 2. E ficou naquilo. Ela cortou o cordão umbilical, tem a foto dos nós no cordão. E aí foi. Depois eu fui estudar o que é um nó verdadeiro. O nó verdadeiro é um nó que a criança, quando ela se mexe dentro da barriga, ela pode dar um nó no cordão. E à medida que ela vai crescendo, vai aumentando, o nó vai ficando mais apertado, né? Apertado. A criança morre dentro da barriga porque para de passar comida e oxigênio. Ela tinha 2. 2. E não via isso na ultra? Não. Que loucura. E eu vi que a maioria dos nós não aparecem na ultra. Entendeu? Porque talvez se aparecesse, eu não sei se é indicação de cesárea, eu não sei. E aí, eu falei isso no Instagram. Quando eu falei isso no Instagram, uns dias depois, no puerpério, que eu fui estudar o tal do nó verdadeiro, na verdade, eu estudei lá na maternidade. Depois que eu falei no Instagram. Porque eu nunca falo as coisas na hora. Eu estudo, vejo o que acontece comigo, entendo, depois eu conto a experiência. Por isso que a gente vai ter o pod 2 pra gente saber. Tem que ter pra gente falar só de da outra história da borboleta. E aí, quando eu coloquei isso no Instagram, diversas mulheres escreveram no meu Instagram embaixo que perderam um bebê no momento do parto ou semanas antes do parto, porque tinha um nó verdadeiro e não sabia. Que loucura. E a criança morreu porque ninguém sabia e parou de passar oxigênio. E você ainda teve parto normal, quer dizer que... O parto normal é a melhor opção pro nó. Ah, é? É. Eu li sobre isso também. Aí eu falei, gente, mais um milagre, né? Mais um milagre. Então, você vai ver por isso que ela não ganhou tanto peso, que ela não cresceu tanto, porque o nó não ficou tão apertado a ponto de parar. Então, assim, toda gestação é um mistério e é um milagre. Sim. Tem um sacerdote da igreja que já morreu, se chama Fulton Sheen. E a gente que estuda mentalidade, ele fala muito sobre cocriação. Santo Edelgarda também fala que nós somos co-criadores. E... com Deus, né? Da nossa realidade. E o Fulton Sheen fala que o ápice da cocriação é gestar. Porque tem todo esse mistério por trás da gestação, entende? Sim. E aí eu não estou dizendo que uma mulher que não consiga gestar, ela não é co-criadora. Ela é, mas ele dá esse exemplo de que o fato de você carregar um bebê no seu ventre, né? E diversas... gerar uma vida. Uma vida nova. E diversas coisas acontecem dentro do seu organismo para que isso aconteça. E para que também não deixe acontecer o pior, né? Sim. Aí ele sempre fala isso, que o ápice da cocriação mesmo é o fato de gestar. A gente tá com fim. Acabou. Não, mas calma, tem o bate-bola, que a gente não te contou antes, que é pra ser bem... É pra ser direto, pra ser bem direto, né? Mas já tá aqui o convite pra você vir pra fazer a parte 2. Vamos falar. A gente falar sobre desinflamação, o intestino não deu nada. tempo. E é verdade. Não deu tempo. Mas então é bom que a gente fica... Porque assim, gente... Vamos falar, desinflamação, ela intestino e fígado. Ela tem tanto conteúdo que eu fiz 1 milhão de perguntas e a gente conseguiu fazer 3 aqui. 3, então, é isso. Voltaremos. Mas no bate-bola, vamos lá. Pri, ser mãe é? Ser mãe não é pra descer no paraíso. Eu acho que ser mãe, assim, é bem legal. Uma experiência que você consegue também trabalhar a transcendência da mentalidade. E Deus, ele sempre provê tudo, né? Então, quando você acha que tá ali no momento de dificuldade, que eu passei por diversos momentos de dificuldade, tanto de saúde depois do parto, até mesmo no meu relacionamento, mas você vê que as coisas vão se encaixando e Deus provê tudo. Ser mãe é acessar o poder divino. Perfeito. Depois da maternidade, Depois da maternidade, eu dei uma desacelerada no meu trabalho. E embora as pessoas me vejam trabalhando muito, e essa era uma grande questão de não maternar, realmente eu tive que dar uma desacelerada. Mas isso não significa que os meus... rendimentos reduziram com a desaceleração no trabalho. Eu ajustei a minha mentalidade para abundância mesmo, trabalhando menos. Trabalhando, né? Porque tem o trabalho de casa, tem o trabalho da maternidade. Eu tô falando do trabalho médica, nutricionista, sem professora. Crença de esforço, né?
Um livro. Um livro. O meu. Certíssima. Meditações diárias e rotinas diárias. Perfeito. Maravilhosa. Um dia eu vou falar isso. O meu. Desculpa. E vai sair mais um livro meu mês que vem. Eu vou publicar um livro de intestino. Aí, já quero. Pode. Um filme. Um filme. É O Milagre Azul. Sabe qual é? Não. Eu acho que é esse o nome, O Milagre Azul. Tem muitos. Tem Padman. Também são filmes de mentalidade. Então é o que eu gosto, filmes de mentalidade. Padman, a história de um indiano também, que queria criar um absorvente para a esposa e não conseguiu. Naquela época, na Índia, ninguém usava absorvente. As mulheres, quando ficavam menstruadas, tinham que ficar isoladas, a suja, entendeu? E aí ele não aceitava aquilo. Ele achava que a mulher dele tinha que usar um absorvente. O absorvente era muito caro, enfim, o cara virou o maior empreendedor dos absorventes do mundo. Padman. É um filme, assim, 100% mentalidade. Uma pessoa que não tinha como fazer, ela foi criando as causas e o negócio foi se reorganizando, o universo foi se readaptando e ele conseguiu. Isso. Tem que criar as causas, o Milagre Azul também é a mesma história. É uma história parecida. E, para finalizar, uma frase que rege a sua vida. Tá. Faça desse mundo um céu sobre a terra. É uma frase, não é minha, é uma frase da Santa Hildegarda, que ela fala que todos nós, por correspondência, conseguimos fazer desse mundo aqui um céu sobre a terra. Perfeito. Que maravilhoso. Nossa, gente, também. Eu vou estudar essa santa para ontem. Eu também, já vou começar. E para quem quer estudar a santa, começa por onde? Então, eu diria para começar pelo meu curso mesmo, pela Comunidade de Saúde Conectada. A Comunidade de Saúde Conectada não é um curso da santa. Eu já tive um curso só da santa, quando não tinha livros, nada traduzido da santa. Depois a comunidade, ela virou o curso da santa, onde eu conecto o que ela ensina com o que a gente tem de medicina, suplementação, nutrição e também com o estudo da mentalidade. Então, eu faço uma conexão de todos esses ensinamentos. Tem um livro da Regine Pernod, que é um livro que conta a história, assim, fielzíssima da santa, a história da vida dela, Regine Pernod. E o maior autor em medicina da santa é o Dr. Riga Strillo, que eu fui até no congresso dele ano passado, lá na Alemanha. Ele já deve ter uns 86, 87 anos. Ele estuda ela há 40 anos. E aí eu fui no 12º Congresso da Santa. E eu fui a primeira médica brasileira a estar lá. Ai, que legal. Segundo ele. Ai, que legal. Ele falou, tem uns 5 brasileiros que eu sei que estudam a Santa, mas você é a primeira médica que vem aqui. Assim, eu virei assim, nossa... E o congresso era só gente idosa, sabe? Ai, que legal. Não tinha muita gente jovem, médico, não. A galera mesmo ali daquela região que lê a santa, que faz os tratamentos dela. Ai, muito legal. E eu tava lá, foi bem legal. Foi muito maravilhoso. A gente queria ficar aceitar. Não, vamos fazer o parte 2, então você volta. Você é maravilhosa. Só continua com o seu trabalho, porque é incrível. Obrigada. Sou fã. Já era, agora mais ainda, né? Então, só materializamos realmente a nossa mentalidade, que era algo que a gente já queria muito. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada, beijo. Beijo. E você que está assistindo, manda para todo mundo que grávidas, que precisam desses assuntos. Tem muita coisa muito legal. Curte, ajuda a gente, compartilha, comenta aqui se você gostou. Se inscreve no canal. Se inscreve no nosso canal e até a próxima. Beijo.